Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje para falar sobre um produto do mercado financeiro que tem sido bastante demandado, muita gente tem perguntado sobre ele, tá? E está um momento muito interessante para investir, que é o fundo imobiliário, tá? Bom, o fundo imobiliário basicamente é a união de recursos de diversos investidores que têm o objetivo de investir no mercado imobiliário. Basicamente você compra pequenos pedaços desse fundo que se chamam cotas, né? E a união desses recursos, desse patrimônio todo, é gerida por um time, o time de gestão, que vai adquirir títulos imobiliários e imóveis, como por exemplo hospitais, galpões logísticos, shopping centers, lajes corporativas, entre outros, tá? Então, assim, você como investidor, indiretamente, você é um pequeno sócio de cada um desses empreendimentos que o fundo tenha, tá? E aí como é que funciona? Vamos pegar o exemplo aqui de lajes corporativas. Então, um fundo comprou uma laje corporativa e alugou para uma empresa. Uma, duas ou três lajes corporativas e alugou para uma, duas ou três empresas, tá? Essas empresas pagam um aluguel, né, para o proprietário da laje, que é o fundo, e o fundo vai repassar este aluguel sob a forma de dividendos mensais para os investidores, para os cotistas. Então, é simples assim, é assim que funciona um fundo imobiliário, tá? Bom, e por que investir nesse setor, né, hoje? Basicamente, a gente está saindo de uma fase a gente saiu de uma fase de recessão no Brasil muito forte e estamos em uma fase de recuperação da economia. Isso se deve principalmente às reformas estruturais que estão em curso no Brasil, né? E também a tendência de queda da taxa de juros do país, a taxa Selic. Já estamos no menor patamar da nossa história. Tudo isso favorece investir nesse setor, até porque ativos de renda fixa passaram a não ser mais tão atrativos, tá bom? Bom, eu vou fazer um paralelo entre comprar fundos imobiliários e comprar imóvel próprio, as diferenças entre eles, tá? Primeiro ponto é a facilidade, então vamos lá. Burocracia, né, papelada de compra do imóvel, a manutenção do imóvel. Quando você compra um imóvel próprio, você como proprietário precisa tomar cuidado com tudo isso, organizar tudo isso, fazer a gestão do imóvel, a gestão do contrato, tudo mais. Se você comprar um fundo imobiliário, quem vai fazer isso é o gestor, é a equipe de gestão do fundo, você não precisa se preocupar. Segundo ponto, liquidez, né? Um imóvel próprio geralmente tem pouca liquidez, você pode levar até anos para vender, né, um imóvel próprio. E se você precisa do dinheiro, isso pode ser um grande problema. Fundos imobiliários já tendem a ter uma liquidez consideravelmente maior. Por quê? Porque as cotas dos fundos são negociadas na bolsa de valores. Então, se você colocar para vender e alguém comprar aquelas cotas hoje, em 2 dias o dinheiro está na sua conta, né? Então tem bastante movimentação, tem bastante liquidez nesse mercado, tá? Terceiro ponto muito importante, rentabilidade, né? Fundos imobiliários, ou melhor, antes, os imóveis próprios, em média, os aluguéis que são pagos giram em torno ali, tem girado em torno de 0,38%, 0,40% ao mês, que dá aproximadamente 4,6% ao ano, fora que o proprietário tem todos os custos de todas as despesas, os custos das taxas de compra, como corretagem, o ITBI, registro, escritura, entre outros, né? Nos fundos imobiliários, essa taxa ela é bem mais alta. Então, logicamente que vai depender de fundo para fundo, mas se a gente pegar uma média no mercado, tem ficado em torno ali de 0,57% ao mês, 0,60% ao mês, tá? Estamos falando aí de 6,8% ao ano, tá bom? Imposto de renda, uma grande vantagem de fundos imobiliários, né? Para a pessoa física, os dividendos pagos mensalmente são isentos de imposto de renda, né?
ao passo que se você tem um imóvel próprio, o IR pode chegar até a 27,5%, tá bom? IR sobre o ganho de capital. Então, para imóvel próprio, se você comprou por 100 e vendeu mais caro que 100, você vai pagar 15% sobre o seu lucro, tá? Ao passo que em fundos imobiliários a taxa é de 20%. Então, se você comprou a cota a 100 e vendeu a cota a 110, você vai pagar 20% sobre esses 10, tá? Você vai pagar R$2 por cota, tá bom? Por último, diversificação. Com fundos imobiliários você consegue fazer uma diversificação muito maior. E eu falo tanto de segmento, você pode escolher alocar em consumo, por exemplo, comprar fundos de shopping. Você pode escolher alocar em infraestrutura, galpões logísticos, entre outros, tá? Como também de região, né? Você pode escolher vários fundos de diversas regiões, então você diversifica o seu risco, tá? Além do que, você não fica dependente só de um ou poucos locatários. Quando você tem um imóvel próprio, você tem um risco concentrado ali daquele locatário não te pagar o aluguel. Então, o teu risco de inadimplência ele é muito maior, além do risco de vacância, do imóvel ficar vago, tá? Então, essa é uma outra grande vantagem de fundos imobiliários, tá? Bom, então, para concluir, é um produto do mercado financeiro que tem sido uma ótima estratégia, principalmente para quem busca renda, ok? Tem feito bastante sentido nas carteiras de investimento, mas aí vai depender do perfil de risco e de liquidez de cada investidor, tá? Um contraponto aqui é o seguinte: não saia por aí comprando qualquer fundo imobiliário. Existem algumas questões que precisam ser avaliadas antes de se comprar um fundo imobiliário, né? Quem são os gestores? Qual a experiência que eles têm naquele ramo? Quais são os ativos? Quais são os imóveis propriamente dito? Em que regiões que eles ficam? Qual que é o mercado daquela região? E também qual é o valor da cota? Porque às vezes você pode comprar um fundo que é muito bom, mas ele está muito valorizado, e aí você tem um risco de sofrer uma desvalorização, tá bom? Bom, o que eu queria trazer para vocês hoje aqui era isso, né? Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Agradeço, muito obrigado e até a próxima.